A primeira pergunta de hoje é esta: dinheiro é importante? E a segunda pergunta é: precisa perguntar? A base da sociedade mundial, nesse planeta capitalista em que vivemos, é o dinheiro. E é o amor a esse vil metal que traz todas as consequências terríveis que o mundo atravessa e tem atravessado e já atravessou durante toda a sua história. Agora, quando falamos vil metal, esse metal é vil? E esse vil metal realmente existe? Se o dinheiro é tão importante para a sociedade, se ele sempre foi importante para a sociedade, a terceira pergunta: por que nunca nós recebemos na escola, que é a encarregada da nossa educação, uma aula sobre como funciona o dinheiro? De onde vem o dinheiro? Como é criado o dinheiro? Como funciona a economia? Por que nas escolas, não só as particulares, as escolas públicas também, por que a criança ainda quando jovem, que já começa a se interessar por dinheiro, né, para ter uma mesada, para comprar algumas coisas pessoais, por que não é dito a essa criança, a esse jovem, de onde vem o dinheiro? E por que depois de jovem nós morremos e não temos a informação da escola de como procede a situação financeira do nosso país? E mais além disso ainda, por que a televisão, que se diz tão preocupada em informar, em manter a sociedade bem informada, que tem grandes obrigações de informar ao cidadão, por que nunca falaram de onde vem o dinheiro? O que eles têm a esconder sobre isso, hein? O que eles escondem de você, o Verdade Oculta traz à luz da verdade. Vamos assistir. Capítulo 1. Introdução. Dois grandes mistérios dominam nossas vidas: amor e dinheiro. O que é o amor? É uma questão que tem sido sempre explorada nas histórias, na música, nos livros e nos filmes. Mas o mesmo não ocorre quando se trata da questão: o que é o dinheiro? Não é nenhuma surpresa o fato de que a teoria monetária não tenha inspirado nenhum filme de Hollywood. Na verdade, não é nem sequer mencionada nas escolas em que a maior parte da população frequenta. Para a maioria de nós, a questão de onde vem o dinheiro nos faz lembrar uma figura da Casa da Moeda imprimindo notas e estampando moedas. A maioria de nós acredita que o dinheiro é criado pelo governo. É verdade, mas apenas em um ponto. Há aqueles símbolos de valor em metal e papel que geralmente pensamos como dinheiro. De fato, são produzidos por uma agência do governo federal chamada Casa da Moeda. Mas a grande maioria do dinheiro não é criada pela Casa da Moeda. Ela é, na verdade, criada em enormes quantidades diárias em empresas particulares conhecidas como bancos. A maioria das pessoas acredita que o empréstimo de dinheiro feito pelos bancos é garantido por eles pelos depósitos realizados. Fácil de verificar, mas não é verdade. Na verdade, os bancos criam o dinheiro que eles emprestam não dos próprios ganhos dos bancos, não do dinheiro depositado, mas diferentemente da promessa de pagamento do tomador do empréstimo. A assinatura do contrato pelo tomador do empréstimo é uma obrigação de pagar ao banco a quantia que pegou emprestada adicionada de uma taxa de juros, ou perde a casa, o carro ou qualquer outro ativo que possa ser penhorado como garantia. É um grande compromisso do tomador de empréstimos. O que a mesma assinatura requer de um banco? O banco, como num passe de mágica, faz com que a quantia emprestada passe a existir apenas a subscrevendo na conta bancária do tomador. Parece forçação de barra. Certamente não pode ser verdade, mas é. Para demonstrar como esse milagre de um banco moderno ocorre, consideremos então uma fábula. Capítulo 2. A fábula de Goldsmith. Em vários momentos da história, qualquer outra coisa era usada como dinheiro. Tinha apenas que ser de fácil transporte, que uma quantidade suficiente de pessoas acreditasse que mais tarde ele poderia ser trocado por coisa de valor real, tal como comida, roupa e abrigo.
Conchas, sementes de cacau, pedras preciosas, até mesmo plumas foram usadas como dinheiro. Ouro e prata eram atrativos, maleáveis e fáceis de serem trabalhados, tanto que algumas culturas tornaram-se especialistas em lidar com esses metais. Goldsmith fazia negócios de maneira muito fácil, juntando moedas, padronizando unidades destes metais cujo peso e genuidade eram certificados. Para proteger seu ouro, Goldsmith precisava de um depósito caixa forte. Logo depois, seus concidadãos estavam batendo na sua porta. Queriam então alugar um espaço para guardar suas próprias moedas e objetos de valor. Logo em seguida, Goldsmith estava alugando cada prateleira da sua caixa forte e ganhando uma pequena quantia em seu negócio de alugar espaços. Os anos se passaram e Goldsmith fez uma astuta observação. As pessoas que depositavam raramente iam retirar sua efetiva quantia física em ouro. E eles nunca vinham todos de uma só vez. Por causa de uma reivindicação em relação aos cheques que Goldsmith subscrevia como recibo pelo ouro depositado, os cheques, começaram a ser negociados no mercado como se fosse ouro. Esse dinheiro de papel era muito mais conveniente do que as pesadas moedas, e as quantidades poderiam simplesmente ser escritas ao invés de trabalhosamente contadas uma por uma a cada transação financeira. No entanto, Goldsmith desenvolveu um outro negócio. Ele emprestava o seu ouro cobrando juros. Muito bem, como o prático cheque reivindicado passou a ser aceito, os tomadores começaram a pedir pelos empréstimos em forma desses cheques, ao invés do verdadeiro metal. Como a indústria expandia cada vez mais pessoas passaram a pedir empréstimos para Goldsmith. Isso lhe deu uma ideia ainda melhor. Ele sabia que apenas poucos depositantes apareceriam para retirar o seu ouro. Logo, Goldsmith imaginou que poderia facilmente se livrar dos empréstimos atrelados aos seus depósitos em ouro, além dos seus próprios. À medida que os empréstimos eram pagos, seus depositantes não estariam mais informados do que antes, e nem em pior situação. E Goldsmith, agora mais como banqueiro do que artesão, faria lucros muito maiores do que poderia quando emprestava somente o seu próprio ouro. Por anos, Goldsmith secretamente faturou uma boa fortuna, com juros cobrados sobre os depósitos de cada pessoa. Agora um notável emprestador, ele rapidamente ficou mais rico que seus concidadãos, e isso começou a chamar a atenção. Cresceram as suspeitas de que ele estava gastando o dinheiro dos seus depositantes. Estes se uniram e ameaçaram retirar seu ouro se Goldsmith não revelasse a origem da sua riqueza. Completamente diferente do que poderíamos esperar, isso não se tornou um grande problema para Goldsmith. Apesar da fraude inerente ao seu esquema, a sua ideia funcionou. Os depositantes não tinham perdido nada. Todo o ouro deles estava ainda salvo no caixa forte de Goldsmith. Ao invés de pegarem de volta o seu ouro, os depositantes demandaram ao Goldsmith, agora como banqueiro deles, que ele dividisse, pegando uma fatia da arrecadação com juros. E aquilo foi o início das operações bancárias. O banqueiro pagava uma pequena taxa de juros sobre os depósitos de outras pessoas que ele em seguida emprestaria a uma taxa maior. A diferença cobria o custo de operação do banco e também a sua lucratividade. E a lógica desse sistema era simples. Parecia um meio razoável de satisfazer a demanda por crédito. No entanto, essa não é a forma pela qual os bancos trabalham nos dias atuais.